Bom, vamos então iniciar a reunião. Boa noite a todas e a todos. Esta é uma reunião extraordinária da Câmara e, como tal, vamos cingir-nos aos pontos da ordem de trabalhos. Nós convocámos esta reunião para discutir aqui pontos de interesse, nomeadamente a questão dos documentos de gestão previsional para 2020, o pacote fiscal para 2020, a contratação do empréstimo de curto prazo de apoio à tesouraria e o mapa de pessoal também para 2020, como podem constar aqui da ordem de trabalhos. Relativamente aos documentos de gestão previsional para 2020, portanto o pacote fiscal, neste caso do orçamento e as grandes opções do plano, eu diria que, de alguma forma, eu tenho que começar por agradecer, como é natural e lógico nestas ocasiões, aquele que é o trabalho dos colegas do Executivo e também dos serviços diversos que foram chamados a pronunciar-se sobre contributos para dar a este documento, que é sempre um documento exigente, e, naturalmente, um agradecimento devido na pessoa de todos eles, ao fim e ao cabo, no chefe de divisão, o Bruno Anágua, que, ao fim e ao cabo, também, no fundo, tem o trabalho de compilar todos os contributos e, no fundo, fazer a parte técnica e o apoio técnico para que possamos apresentar este documento. Neste caso, eu queria também iniciar, como sempre, até para ser coerente com o passado. De facto, não encontrei ainda nenhum orçamento e nenhumas grandes opções do plano em que diga claramente que corresponde a todos os sonhos do Executivo Municipal. Ou seja, isto fica sempre aquém daquilo que era a nossa ambição inicial, fica sempre aquém daquilo que achávamos que poderíamos e deveríamos propor, mas, obviamente, que o princípio da responsabilidade financeira e orçamental e o princípio do equilíbrio orçamental levam-nos a, naturalmente, fazer uma análise muito criteriosa das receitas que podemos esperar amealhar durante o ano a que se reporta este documento previsional e, assim, acomodar as despesas, ou seja, é a receita que baliza naturalmente a despesa e não o inverso. E, portanto, dito desta forma, há muita opção de investimento e muitas despesas que têm que ficar, digamos assim, em stand-by até para nós podermos, obviamente, cumprir e apresentar um nível de execução que seja adequado. Dito isto, começo também por dizer que o orçamento e a SGOP para 2020 têm, em grosso modo, níveis de receita e despesa na casa dos 14,2 milhões de euros, o que significa que, desde 2013, e este é o orçamento e as grandes opções do plano, com números mais elevados que este Executivo apresenta à aprovação dos órgãos municipais. Eu penso que o relatório que no fundo introduz aquilo que são os mapas orçamentais e as grandes opções do plano de uma forma muito precisa e rigorosa, no fundo também enquadra muito bem os motivos que nos levam a apresentar estes números. De todo modo, eu gostaria de destacar, em termos globais, ao nível das receitas correntes, este aumento que é proposto de 5%, explica-se da seguinte forma. Por um lado, o verificado e executado nos últimos 2 anos, ou seja, há um aumento da cobrança de impostos que é resultante daquilo que é também a retoma macroeconómica que o país tem tido e do crescimento económico que tem sido verificado no país. E isso permite naturalmente que os níveis de cobrança de impostos, nomeadamente em sede de IMT, da derrama e do IMI, tenham aqui, de facto, um sentido que é materializável em termos de aumento de receita corrente. Depois, uma outra questão que também não é despicienda, que é o aumento das receitas do Orçamento do Estado. Foi sentido já muito nos últimos 2 anos e a nossa expectativa e a projeção que nós temos para 2020, uma vez que não há Orçamento do Estado nesta altura, o Governo tomou posse, como sabem, no passado sábado e, portanto, ainda não apresentou a sua proposta de Orçamento de Estado para 2020, a nossa perspectiva é conservadora, isto é balizada com o montante
que o município recebeu do Orçamento de Estado no ano corrente, portanto em 2019. Mas ainda assim é uma verba que tem vindo a ser aumentada e, portanto, naturalmente também aqui este aumento é considerado. Depois há o aumento da venda de bens e serviços, nomeadamente a questão da água. Isso também se verifica porque há mais consumidores, porque há mais consumo, porque há mais gente a residir no nosso concelho e há mais atividade económica. Isso também é de verificar. Isto no que diz respeito ao capítulo das receitas correntes. Portanto, 5% de aumento, sobretudo devido a estes 3 fatores que acabei de identificar. No que concerne às receitas de capital, nós aqui temos, de facto, um aumento significativo de cerca de 129%. Isto explica-se em 3 fatores fundamentais. Em primeiro lugar, há aqui o empréstimo de médio e longo prazo que foi contratualizado em 2019 e que obteve o visto do Tribunal de Contas e que possibilita uma utilização até ao máximo de 1,95 milhões de euros. Depois temos recentemente o acordo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana que celebramos ao abrigo do programa Primeiro Direito e que tem uma componente de fundo perdido que é aqui também contabilizada. E depois temos algumas verbas de fundos comunitários que também esperamos receber durante o próximo ano de 2020, algumas candidaturas que esperamos ver reforçadas. Ao nível da despesa, eu destacaria o aumento da despesa corrente em cerca de 10%, 10,4%. Aqui, na rúbrica do aumento da despesa com o pessoal, é possível verificar que ela é devida, sobretudo, devido a duas questões fundamentais. Primeiro, o aumento da própria base remuneratória da função pública. Como sabemos, há um ajustamento da base remuneratória da função pública que tem também reflexo na administração pública local. Depois, temos que ver também aqui, e previsto, um aumento com o número de trabalhadores que se prevê que ingressem no quadro pessoal em 2020 na Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos. Depois temos algum aumento da despesa também com aquisições de bens e serviços. Eu aqui destacaria o aumento nos consumos das despesas certas e permanentes, gasóleo, conservação e manutenção, higiene e limpeza. Depois o aumento na aquisição de serviços de recolha ou de entrega dos resíduos sólidos urbanos à Valor Sul, induzido pelo aumento tarifário que já está anunciado para o próximo ano. Há um acréscimo verificado também nas refeições escolares e no transporte escolar, por força também das competências que recebemos da descentralização de competências do Estado Central. Há também a verificar um acréscimo na alocação financeira para a renovação de frotas, automóveis e maquinaria. E há também o aumento das transferências financeiras para as juntas de freguesia, que no caso concreto a proposta é de um aumento das transferências financeiras em mais 15% do que aquilo que foi já o aumento que tiveram do ano anterior. Portanto, o valor de 2019 para 2020 vai aumentar em 15%, também já a pensar naquilo que é a descentralização de competências para as juntas de freguesia. A nível da despesa de capital, há aqui de facto um reforço efetivo que é materializável na SGOP em matéria de investimentos. Pode-se verificar claramente a questão da variante à Vila da Ruda, quer com a questão do projeto de execução que está em andamento e que poderá ter impacto no orçamento de 2020 também, quer na questão das expropriações / negociações particulares com os proprietários que vão ser abrangidos pela variante. Há aqui de facto já um investimento bastante definido em matéria de empreitada da requalificação do bairro João de Deus, que está neste momento em fase de concurso. Depois há também aqui um investimento significativo no plano de pavimentações da rede viária, que foi aprovado em janeiro deste ano e que tem agora aqui verbas previstas para poder executar aquilo que estava previsto para 2020. Há requalificações do centro escolar de Arranhó, nomeadamente a questão da adaptação de uma parte do centro escolar para creche e berçário, que está aqui vertida também, e há ainda uma parte exterior junto ao pré-escolar da Ruda que é preciso renovar e requalificar. Temos aqui também a verba inscrita para a construção do novo centro de recolha oficial, portanto o novo canil e gatil, que tem também uma parte da receita associada.
e continuaremos também um forte investimento no setor das águas e do saneamento, que já está a ter alguns resultados naquilo que diz respeito à melhoria da eficiência do setor, mas que ainda tem muito investimento para concretizar, de modo a atingirmos o objetivo que tínhamos traçado até 2021, portanto até final do mandato, de ter uma eficiência na rede de apenas, entre aspas, 25% de perda/consumo não faturado. Sem querer maçar-vos muito sobre a análise da SGOP e sobre os projetos em destaque, eu não resisto a partilhar aqui alguns já falados, como o caso da requalificação do bairro João de Deus, da variante à Vila da Ruda, mas temos aqui também a construção do novo reservatório de água na zona do Casal Novo, a questão do centro escolar, já falei, da Ranhó e da Ruda, que também será um objetivo para este ano de 2020, as intervenções na rede viária também já foi falado, a implementação do sistema de transportes interfreguesias Tua Casa, que já está em fase adiantada também do regulamento e que será implementado e que tem aqui verbas para que se possa implementar esse sistema. A construção do novo CRO também já está identificado. Investimentos na melhoria dos protocolos conjuntas de freguesia também já foi refrisado, 15% de aumento em termos financeiros, mas há aqui também um investimento em termos materiais que não é despiciando, sobretudo naquilo que diz respeito a materiais para o investimento que as juntas têm que desenvolver no dia-a-dia. Temos aqui também ações de requalificação do espaço público nas urbanizações e em articulação com as juntas de freguesia também nas freguesias. A melhoria da rede de saneamento básico e sistema de gestão da água, que também já está identificado, e alguns projetos de execução para a zona histórica de Sede Concelho, sobretudo a questão do Arruda Lago, o Largo do Terreiro e a zona das Cataratas, portanto a Rua 5 de Outubro Nascente, que já estão aqui também identificados e com valores definidos. Temos também uma aposta no programa de apoio ao prestador de cuidados informal, que já está em fase adiantada e que tem já dotações definidas para poder avançar. Continuar a melhorar a aposta nos programas de apoio social, para além daqueles que já existem, da oficina domiciliária, da teleassistência, do cheque farmácia. Temos alguns novos que temos que procurar acomodar. Falo do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, falo também da questão do cheque visão, do cheque fralda, e temos um outro regulamento que já estamos a trabalhar, que é o cheque dentista sénior mais, que é também uma aposta para o próximo ano de 2020. Depois, queremos continuar esta aposta no turismo digital, com o lançamento de novos produtos, alguns já em execução e outros ainda a executar. A execução do Plano Estratégico Cultural Morgado, desta feita introduzindo uma nova metodologia fora de portas, no fundo, que é descentralizar as atividades do próprio Centro Cultural do Morgado pelas outras freguesias. Temos também aqui previsto um investimento na área da cultura, na adaptação da antiga Escola da Alcobela de Baixo para um centro de exposições e para a colocação do Espólio de Lisboa, que é um projeto que também estamos a trabalhar a nível cultural. Depois temos aqui também previsto apostar novamente na modernização do ensino com o projeto Educar com Tecnologia, o projeto das vinhas nos centros escolares, o Laboratório Irene Lisboa, as jornadas de educação, o reforço do Wi-Fi nas escolas e a promoção da alimentação escolar saudável, biológica e fruta e o leite escolar. No âmbito desportivo, a realização dos Jogos do Concelho e a concretização da Carta Desportiva e Associativa. E na área da manutenção dos edifícios, sobretudo, vamos olhar em concreto para o edifício do pavilhão multiuso, a precisar de obras de beneficiação urgentes e concluir os trabalhos de certificação energética dos edifícios, que já está iniciado. Temos aqui também o início dos trabalhos para a institucionalização de uma secção descentralizada dos bombeiros em Arranhó e que sirva também o Alto Concelho, portanto, Arranhó e Santiago dos Velhos. A melhoria no acesso a um sistema de wireless, portanto, de internet Wi-Fi nas freguesias, em locais públicos. Temos uma candidatura que já está também praticamente aprovada e que será executada em breve. Há um reforço financeiro na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e também através da equipa de intervenção permanente, uma vez que houve um ajustamento, como se recordam, dos vencimentos dessa equipa. E depois o reforço da dinâmica empresarial, apoiando o Conselho Económico Estratégico, a realização de encontros empresariais, locais, regionais e internacionais. E temos também, no âmbito da democracia participativa, o reforço que fizemos do orçamento participativo, vai ter uma verba de 60 mil euros para ser mais uma vez votado em ranking, que deu bons resultados nesta edição que terminou,
e que pretendemos fomentar para o próximo ano, e a criação, pela primeira vez, de um orçamento participativo jovem, que estamos já a trabalhar também o respectivo regulamento. Ao nível da mobilidade suave, vamos tentar dar mais um contributo, construindo uma ponte pedonal entre a zona do Casal do Telheiro e a zona comercial da Fresca, da reta da Fresca. Ao nível também da mobilidade sustentável, para além dos postos de carregamento elétrico que temos no centro da Vila da Ruda, sede do Conselho, a nossa ideia é, até ao final do ano 2021, ter uma rede de interfreguesias e, portanto, fazer chegar os pontos de carregamento elétricos e a mobilidade elétrica a todas as freguesias do Conselho, e já temos aqui dotações para poder avançar com esse trabalho já neste ano, de 2020. E temos também, aquilo que me parece importante frisar, verbas para se elaborar um plano local, municipal, de adaptação às alterações climáticas. A situação de emergência climática que vivemos recomenda que adotemos esta prática. A Cima-Oeste já está a fazer um trabalho a nível regional e temos agora que fazer um trabalho a nível local. Depois, por último, em termos de destaque, gostaria de partilhar algum reforço de verbas que colocámos no orçamento e na SGOP para o programa de apoio à redução tarifária. Portanto, aquela questão dos espaços sociais nos transportes públicos é algo que estamos a trabalhar com a Cima-Oeste, mas o nosso orçamento já prevê a possibilidade de podermos injetar algumas verbas para melhorar essa questão da mobilidade sustentável e esta questão do acesso ao transporte público em parceria com a Cima-Oeste. Naturalmente, com certeza que muitas outras questões havia a ressaltar. Esta foi uma seleção que poderia ter sido outra, mas de qualquer das formas estão aqui em destaque os projetos principais, no nosso entendimento, que merecem ser destacados, embora todos sejam importantes para o resultado global, que é a aplicação de um orçamento que seja rigoroso e que seja executado com um grande grau de execução, que é o que todos pretendemos, e naturalmente ficarei à disposição dos seus vereadores para alguma questão mais pormenorizada que entendam por conveniente. Aproveitar para mais uma vez agradecer a todos e a todos os colegas e colaboradores do município e a todas as instituições que colaboraram para podermos apresentar este documento previsional para 2020, orçamento e grandes opções do plano, que, como qualquer instrumento de gestão previsional, não é uma Bíblia Sagrada, mas que vai, no fundo, nortear a nossa atividade, sendo certo que, ao longo da execução, há fatores que contribuem para o seu ajustamento à realidade e, portanto, é isso que se pretende. Muito obrigado a todos e agora passava a palavra a algum dos seus vereadores que quiser usar a palavra. Boa noite, Sr. Presidente, e na sua pessoa cumprimento os demais colegas da delegação, portanto, cumprimentar os demais presentes na sala, os meus funcionários, naturalmente que me associo às palavras do Sr. Presidente no que diz respeito ao trabalho que é feito pelos funcionários desta casa, pela elaboração deste documento, e o que é que eu vou dizer até de uma forma rápida sobre estas matérias. Todos nós sabemos que o orçamento e as grandes opções do plano são um documento político por excelência, que depois define e contempla aquilo que são os projetos tidos por mais importantes por parte do Executivo. Naturalmente que o PSD terá prioridades, ou teria prioridades que são distintas do Partido Socialista, mas não deixa de reconhecer que há aqui projetos com os quais nós nos identificamos e que, portanto, também apoiamos e estaremos sempre presentes a dizer que, quanto a esses projetos, merecerá sempre o apoio do Partido Social Democrático. Concretizando um pouco, e eu vou usar aqui, no fundo, que foi o documento que nós também enviámos para o Sr. Presidente, no que diz respeito aos nossos contributos para o orçamento e para as grandes opções do plano. Há aqui alguns destes pontos que eu vou referenciar de seguida, que alguns estão contemplados, outros não estão contemplados, e respeitamos, como é bom de ver que em democracia há princípios e regras que nós temos que seguir e que os projetos do PS não têm que ser os do PSD, nem os do PSD têm que se cingir àqueles que são do PS, embora entendemos que há aspectos que são transversais e que temos que enaltecer, ainda há pouco tive a oportunidade de referenciar esse aspecto. E aqueles projetos que são, de facto,
determinantes e que são essenciais para o nosso futuro coletivo, nós realçaria a requalificação das margens do Rio Grande da Pipa, envolvendo aí o saneamento e a consolidação e melhoramento dessas margens, com a criação de espaços de lazer arborizados. Entendemos também como uma das prioridades a conclusão da requalificação da zona histórica da Vila da Ruda dos Vinhos, e aquilo que eu quero frisar aqui, aquilo que nos distingue mais do Partido Socialista é mais o método do que, digamos assim, o método e a forma como executar um projeto desta natureza. Nós sabemos e temos a consciência, e por isso também temos que o dizer, que o dinheiro, ou seja, não é infinito. E, portanto, o Executivo terá que se cingir àquilo que são as suas receitas para depois poder executar determinados projetos. Mas entendemos que, no caso da requalificação da zona histórica da Ruda dos Vinhos, o que é essencial é começar com o trabalho na base e não tanto aquele trabalho que pode ser mais atrativo aos olhos de quem vê, mas que não resolve verdadeiramente os problemas inerentes àquilo que é uma verdadeira requalificação da zona histórica da Ruda dos Vinhos. E essa requalificação é criação, desde logo, de bolsas de estacionamento, para estacionamento, reforço das medidas de mobilidade e a transformação do antigo edifício de Passos Concelhos, que para nós seria sempre um espaço cultural museológico. É uma das diferenças, nós já o dissemos, que relativamente ao Executivo, que entende que aquele espaço ali será afeto a uma zona de empresas, e entendíamos que este espaço museu e cultural teria mais atratividade e, de alguma forma, dinamizava melhor toda a área envolvendo a zona histórica do que com a ideia que o Executivo defende. A base disto era também tomar uma iniciativa, e é um projeto, este sim também ambicioso, mas que nós não podemos deixar de ter em mente, é que, digamos, desde as redes de águas a pôr no subsolo tudo o que são cabos com eletricidade e outras os fios dos telefones e tudo mais, isso tinha que ser um trabalho de base e que medir-me-á bem, nós não temos verba para isso. Muito bem, mas há que tomar uma iniciativa e há que começar pela base e não pelo cuidado da casa e candidatar àqueles fundos que possam existir e tentar, de alguma forma, estar na dianteira para requalificar verdadeiramente a zona histórica. Depois, uma outra questão que para nós também é muito importante, tem a ver com a requalificação da envolvente ao pavilhão multiusos. Sempre defendemos que era necessário reorganizar aquele espaço, adaptá-lo, o estacionamento existente, a um local, a diversas atividades e eventos, criando naquele imóvel e na sua envolvente um verdadeiro espaço de partilha de conhecimentos, de experiências e vivências culturais. Achamos que isto é fundamental, tem que ser interligado com a requalificação das margens. Bem sabemos que não se pode fazer tudo, mas, como o Sr. Presidente disse bem, enuncia aquilo que lhe parece o mais importante e aquilo que eu digo, nós enunciamos aquilo que também para nós são as nossas prioridades. Numa ótica de descentralização de investimento municipal e coesão territorial, defendemos como estratégia, no caso da freguesia de Cardoso, a requalificação do Lago Humberto Falcão, isso já foi defendido. Creio que o Partido Socialista defende igualmente e era bom que se desse, digamos, início a esse projeto que vem sido sucessivamente protelado no tempo. Depois, a aquisição definitiva pelo município, continuamos a defender que era fundamental, o do terreno envolvente e dos edifícios que existem no terreno envolvente da Cena Fogo. O Sr. Presidente tem reiteradamente dito que ainda não estão reunidas estas condições para se adquirir. Eu creio que tem que haver, além de condições, tem que haver vontade política, e a vontade política passa por saber se é ou não importante essa aquisição. Nós defendemos-la como um ponto importante, porque pode ali ser criada um espaço que, não, mesmo que não seja o projeto que o PSD defende,
que era do tal Natura Park, será sempre um espaço que poderia dar aqui uma prevalência muito grande a uma zona verde, porque estamos a falar de 12 hectares, e pelo menos o impacto ambiental que aqueles edifícios ao longo dos anos têm tido, bem sei que não é culpa do atual Executivo, porque já estavam lá quando o Executivo tomou posse, mas há que tomar medidas que os possam, de alguma forma, minimizar aquele impacto e dar utilidade a alguma coisa que ali está e que neste momento não tem qualquer utilidade e está abandonado por e simplesmente. Depois também defendemos, e o Sr. Presidente disse aqui, que havia aqui um aumento do reforço das verbas para as juntas de freguesias na ordem, salvo erro, dos 15%. Nós não estamos a defender tanto, não é a questão só monetária, é também uma questão extremamente importante, que é, e aquilo que eu tenho sentido, é que há falta de recursos humanos nas juntas de freguesia. E às vezes podemos ter dinheiro, mas se não tivermos os recursos humanos também não conseguimos pôr em prática as verbas que possam ser atribuídas. E defendemos em tempos que era interessante, numa perspectiva de interajuda entre as 4 freguesias do Conselho, e condicionar a aquisição de materiais e instrumentos de limpeza rural de forma conjunta para promover o racionamento do investimento e o melhor aproveitamento desses recursos. Também defendemos, naturalmente, que é um projeto que todas as forças políticas têm defendido ao longo do tempo e oxalá seja executado, como disse o Sr. Presidente, quanto mais rapidamente possível, porque é uma janela de oportunidade da variante à Vila da Ruda dos Vinhos. É essencial, estamos plenamente de acordo. Ainda há pouco referi que isto já era uma contrapartida da OTA, que nunca se chegou a concretizar, tendo sido assinado pelo Governo da altura. Se agora for concretizado, ainda bem que o é, porque quem beneficia não é nem o PS nem o PSD, mas são os abudenses e as pessoas que aqui estão, e é por isso que a política serve, de alguma forma, para, de facto, criar condições que possam melhorar as condições de vida de quem cá vive. Sendo certo que já fiz esta referência e considero essencial que, a par da variante, não podemos esquecer a tal ligação, que a variante vai ser suportada por fundos, tanto quanto julgo saber, fundos do Orçamento de Estado através das infraestruturas de Portugal. É essencial que se faça a ligação dos 3 portões aos 4 km. Parece-me que isso irá ser determinante para o aproveitamento de uma infraestrutura da natureza da variante, porque a variante neste momento está toda ela vocacionada para a ligação à zona industrial das corredoras, e sendo certo que tem uma solução interessante e muito significativa para o trânsito dos pesados, é necessário que as pessoas que vivam, digamos, na zona do Casal Telheiro, na Guerra da Fresca, e todos aqueles que passam o nosso concelho possam ter, digamos, um acesso mais facilitado a essa dita variante, que em vez de ir às corredoras possam ir através daquele que era o espaço inicialmente previsto para o projeto da variante. Aquilo que também é fundamental para nós é que está um projeto que se calhar tem mais de 20 ou 30 anos, não sei precisar do tempo de todas as forças políticas têm invocado e que até ao momento ainda não se conseguiu concretizar, mas que era fundamental para o desenvolvimento integrado do nosso Conselho, não tenho dúvidas nenhumas, daquelas 2 freguesias a sul do nosso Conselho de Freguesias, Santiago e Arranhol, seria a ligação ao nó ali do Cabeça da Base. Isto era fundamental, não só para criar atratividade naquelas 2 freguesias, para fixar pessoas, fixar empresas, criar riqueza para o Conselho, e era, de facto, algo de muito significativo. Entendemos também que devíamos continuar a valorizar e a potenciar os fotos das linhas torres. Aliás, ainda há pouco tempo aqui foi comemorado em Correia dos Vinhos o Dia Nacional das Linhas torres. Continuamos a pensar que, do ponto de vista turístico, esse é um produto único e muito significativo, e que o Conselho da Ruda dos Vinhos tem que liderá-lo e tem que estar na linha da frente, porque eu tenho consciência que, não obstante ser um projeto que é transversal a vários concelhos do Oeste, se calhar para o concelho que é mais determinante e mais significativo é para o Conselho da Ruda dos Vinhos. Não só porque temos
talvez o Sobral possa estar, digamos, equivalente connosco, porque os outros concelhos, Mafra, Torres, pela dimensão, não têm tanta apetência, nem tanto empenho em valorizar este produto, não obstante nós sabermos que ele é importante para todos os concelhos. Mas eu friso isto, a Ruda dos Vinhos é determinante que esta aposta se faça, porque o turismo tem estado na linha da frente e não devemos perder, digamos, que essa também é oportunidade. Sou pena de podermos o comboio do turismo, que, em meu ver, era uma oportunidade perdida, e eu acredito que o Sr. Presidente também terá, ou será sensível a este aspecto. E, por último, queria reforçar aqui o aspecto, por último, não, são duas questões mais, até com a preocupação das alterações climáticas, nós também propusemos que devia-se desenvolver um programa de arborização dos espaços públicos do Conselho. Achamos isso fundamental. Esses espaços públicos não é só na Vila da Ruda, serão nas freguesias, de modo a que, efetivamente, se possa contribuir para a descarbonização e, de alguma forma, ajudar a que o nosso Conselho também esteja na linha da frente nessas matérias. Por último, disse-o há pouco, não foi um contributo que, por acaso, não vinha nas nossas referências quando elaborámos este documento que entregámos ao Sr. Presidente, diz respeito às nossas opções. Achamos que é fundamental criar um novo parque desportivo em Ruda dos Vinhos para fazer face às necessidades dos jovens, porque os jovens são eles que são o futuro do nosso Conselho e do nosso país, e o campo está totalmente esgotado e, portanto, ou terá que ser uma aposta na sede do Conselho, ou terá que ser através de uma aposta de outros campos que existem noutras freguesias do nosso Conselho, de modo a que os jovens possam praticar desporto no nosso Conselho e que nós também nos possamos ficar, de alguma forma, satisfeitos por eles levarem o nome deste Conselho longe, e eu estou certo que temos massa humana para podermos brilhar também no campo desportivo, que é algo sempre muito interessante num Conselho como o nosso. Dito isto, e resumindo, estas são as nossas prioridades, não coincidem todas com as do Partido Socialista, respeitamos a opção da maioria e por isso é que a democracia uns ganha e outros perdem, mas não deixamos de dar os nossos contributos na convicção que são contributos úteis para o Conselho, independentemente de quem está à frente dos destinos do mesmo. Muito bem, Sr. Vereador, muito obrigado pela intervenção. Dizer o seguinte, enfim, eu penso que isso é salutar na democracia, haver diferentes pontos de vista e haver contributos que são sempre válidos. Uns podem ser atendidos de uma forma mais rápida, outros não, nem sempre. E eu acho que é uma prova de maturidade também da nossa democracia local isso existir. Há aí 3 ou 4 aspectos que eu gostaria de, telegraficamente, dar uma nota, que é o seguinte. Nós, no que diz respeito à requalificação do Rio Grande da Pipa, apesar de não haver um projeto designado especificamente para esse efeito nas nossas GOP, na vertente do saneamento, já repararam com certeza que junto ao Centro de Convívio Sénior existe neste momento uma obra a decorrer que tem a ver com a correção de um coletor de saneamento que está ali junto, que sai junto à ponte do Parque Urbano e que está em vias de ser resolvido ao finalizar essa execução desse trabalho. E há verbas no orçamento para o próximo ano, nomeadamente nas empreitadas na área do saneamento, que eu diria que vão ser canalizadas algumas dessas verbas para a melhoria daquilo que é um ponto negativo, que não me custa nada a assumir, já o tenho dito publicamente, que é o estado do saneamento do Rio Grande da Pipa, que não é um problema nem de hoje nem de ontem e que, obviamente, se já fosse fácil, como disse na última Assembleia Municipal, já teria sido resolvido há muito tempo e não precisava de sermos nós em 2020 a resolver. E, portanto, há verbas que, apesar de não terem uma inscrição específica nas GOP e no orçamento, serão canalizadas para resolver um dos problemas que nós também aceitamos e concordamos que é um problema-chave que tem que ser resolvido, nomeadamente esse do saneamento do Rio Grande da Pipa, que tem uma verba já significativa, cerca de 200 mil euros, para aprofundamento dos trabalhos nessa zona. A requalificação da zona histórica, eu diria que se nós conseguíssemos, da minha
dos estudos que nós tivemos acesso em termos de serviços, se nós tivermos que fazer em todo o casco histórico da vila, da sede de Conselho, aquilo que foi feito nesta primeira fase, na Rua 5 de Outubro e na Rua Cândido dos Reis, estimativas de há 3 anos atrás, dariam cerca de 5 milhões de investimento inicial. As estimativas de há 3 anos atrás estão desatualizadas em relação ao mercado atual. Eu diria que talvez seja exagerado dizer que hoje precisávamos de 10 milhões, mas não daria muito longe dos 7 ou 8, seguramente, para podermos fazer esta intervenção. E eu diria que o município, e os números são conhecidos, quer dizer, esta gestão é transparente e franca e aberta, e, portanto, rapidamente chega à conclusão que o município, per si, por fundos próprios, não tem condições de desenvolver uma empreitada, nem que seja por fases, de ter que gastar até ao final do mandato, então, cerca de 8 a 9 milhões de euros numa obra. É difícil, é muito difícil mesmo, eu diria quase impossível, e portanto nós teremos sempre que encontrar formas de financiamento com programas comunitários ou através do Banco Europeu de Investimentos, embora neste caso, se pudéssemos obter financiamento não reembolsável, isto é, fundo perdido, teríamos mais hipóteses de ser bem-sucedidos nessa operação financeira. Eu tenho alguma expectativa. Aliás, ainda recentemente recebemos aqui no espaço do Conselho a gestora do Programa Operacional do Centro 2020, a doutora Isabel Damasceno, que nos disse que está para breve, digamos assim, não a reprogramação do quadro, mas aquilo que é uma redistribuição das verbas do quadro comunitário de apoio, sobretudo no âmbito do PARU e do PEDU. Portanto, investimento em regeneração urbana, grosso modo, para simplificar a linguagem. E as notícias que tenho é que há verbas interessantes a distribuir dos PEDUs e dos PARUs até ao final do quadro comunitário de apoio. Portanto, isto significa que tem que ser uma decisão tomada no início do próximo ano e, se o racional for premiar os municípios que têm tido boa execução nos PARUs e nos PEDUs, então eu diria que as nossas hipóteses de sucesso são muito significativas, porque as nossas operações não só foram aprovadas, como foram executadas, quer o Jardim Municipal e a Rua Luís de Camões, quer a questão do parque urbano, e o que significa que partimos na pole position para, numa redistribuição do quadro, poder avançar. Nós também sabemos que, para podermos ir nesta fase do quadro comunitário, quanto mais maturados estiverem os projetos, melhor. Ou seja, se nós tivermos projetos de execução, mais hipóteses temos de ser bem-sucedidos numa candidatura aprovada. O projeto que nós temos numa fase mais avançada é o Arruda Lab. É o projeto de execução da requalificação do antigo edifício dos Passos do Conselho para Arruda Lab. E estão previstas verbas para 2020 em 2 outros projetos que discutimos com a população em determinada altura e que agora teremos verbas e teremos que acelerar o processo do projeto de execução para precisamente podermos tentar candidatar a fundos comunitários. Falo do projeto da requalificação das cataratas e nas cataratas colocámos também Rua 5 de Outubro Nascente. E nessa vertente da Rua 5 de Outubro Nascente o que vamos fazer é o resto da rua que não foi feito nesta intervenção inicial, intervenção no subsolo, nomeadamente redes de água, esgotos e cabos de energia. E, portanto, não é só uma operação de cosmética aqui, queria chamar a atenção para isso. Não é só requalificar a zona das cataratas, que também é uma importante zona de lazer que acho que deve ser valorizada e que pode possibilitar a ligação de 2 zonas de circulação pedonal interessantes, o Parque Urbano e o Jardim Municipal. E, sobretudo, vamos intervir também no subsolo para evitar problemas de saneamento e para corrigir os separativos que não existem e, portanto, o caudal único que vai para a ETAR, aumentando assim a taxa de tratamento e o volume de água que entra na ETAR sem necessidade de ser tratada, porque está a descarregar pluvial para um sítio que não devia ir pluvial. E depois temos o Largo do Terreiro, ou seja, nós tínhamos que fazer opções. A Arruda Lab está adiantado, há outros 2 que nós temos que pegar rapidamente para poder tentar candidatá-los. E o tentar candidatar é tentar candidatar aquelas obras que, mesmo só investindo os 15% por fundos próprios, tínhamos capacidade de poder executar. Nós não temos capacidade de colocar 15% de 8 milhões acima de projetos que já estamos a desenvolver, como a requalificação do bairro João de Deus, que já vai exigir também do orçamento municipal uma fatia que não é despiciente. E, portanto, tivemos que fazer opções. Não conseguimos fazer tudo de uma vez só. Vamos centralizar em 3 projetos fundamentais para este final de mandato e com a perspectiva de poder obter financiamento comunitário. Portanto, o Arruda Lab, Cataratas e o Largo do Terreiro.
E nestas 3 intervenções, vamos fazer intervenção não só de cosmética, mas de subsolo também. Obviamente que vai ter que ser feito por fases, mas queria chamar essa atenção, não é só intervenção de cosmética. Relativamente ao pavilhão multiusos, eu diria que é envolvente, é interessante requalificar, mas eu diria que neste momento a nossa principal prioridade é requalificar o próprio edifício, que já tem cerca de 15 anos de existência, que começa a apresentar alguns sinais preocupantes de degradação e que nós vamos canalizar cerca de 150 mil euros do orçamento municipal para o próximo ano para a respectiva manutenção numa empreitada que temos que fazer. E, portanto, vamos ter que tratar da nossa casa primeiro e depois ver se temos condições para, de alguma forma, melhorar o exterior, embora me pareça que será difícil, uma vez que, como a construção civil tem estado nos últimos tempos e que é do conhecimento de todos, tomara nós conseguirmos fazer a empreitada de manutenção do pavilhão com a verba que conseguimos alocar dos tais 150 a 200 mil euros do orçamento municipal. Descentralização e coesão, mais meios para as juntas de freguesia. Bom, nós estamos a dar mais meios às juntas de freguesia, temos para 2018 aumentámos em 15% as verbas que tínhamos em relação a 2017 de transferências. Para 2019 aumentámos 10% em relação aos 15% que já tinham recebido no ano anterior e agora estamos a propor novamente um aumento de mais 15%. Problema dos recursos humanos, é verdade. As juntas têm problemas de recursos humanos, mas não é menos verdade que a Câmara também tem problemas de recursos humanos e, portanto, se nós cedemos os recursos humanos todos às juntas de freguesia, ficaremos também sem capacidade de resposta operacional, que é muito variada, que é muito ampla e que é uma discussão muito interessante. Se repararem, nós temos, praticamente, não temos ainda, mas temos praticamente o mesmo nível de funcionários municipais do que tínhamos em 2010, com a diferença que em 2010 nós tínhamos 13 mil habitantes e em 2020 nós temos 15 mil habitantes, ou seja, nós temos um número per capita de funcionários substancialmente abaixo daquilo que existia em 2010. Em 2010 nós tínhamos cerca de 19,4 funcionários por 1000 habitantes e neste momento nós temos 16,4 funcionários por 1000 habitantes. E, portanto, como devem imaginar, não chega. Nós não temos capacidade e se cedemos funcionários às juntas de freguesias, nós perdemos capacidade operacional na Câmara e eu acho que é uma coisa que nenhum dos vereadores também quer, é que nós percamos capacidade operacional para assumir as nossas competências legais. Mas, para além disso, eu acho que com estes 15% as juntas têm capacidade também para fazer uma coisa que é gerir o orçamento e gerir também o seu investimento e gerir a possibilidade de contratarem serviços. Nós temos um exercício de dívida, que eu não gosto de falar dele, mas que existe e que está aí espelhado, que nenhuma junta de freguesia tem, ou seja, as juntas de freguesia, e felizmente, nenhuma das juntas de freguesia do Conselho tem 1 cêntimo de dívida. O que significa que, se calhar, com uma gestão orçamental e com os níveis de receitas correntes que o município tem transferido, seria possível, por recursos próprios e com a engenharia financeira, avançar para um sistema em que pudessem ser mais autónomos da Câmara Municipal. Se as juntas não fazem, é também uma questão de opção política própria, que nós não contestamos, nem temos que contestar, mas que não deixe de verificar e assinalar. E, portanto, eu acho que isso todos nós temos que ter bem presente e ter essa noção. Por outro lado, o plano de pavimentações que nós estamos a desenvolver é um plano de pavimentações que tem como perspectiva também a coesão territorial, ou seja, nós fizemos este plano de pavimentações ouvindo as juntas de freguesia. Para dar um exemplo, o plano de pavimentações deste ano de 2019 não foi gasto 1 centímetro de alcatrão, massas quentes, na freguesia da Rua da Sete Conselho. Estamos a gastar todo o investimento em 2 freguesias, Arranhó e Santiago dos Velhos. Para o ano de 2020 será a vez de Cardosas, que vai ter a intervenção grande na estrada de Rondulha até à sede de freguesia, e isto também é promover a coesão territorial, porque nós estamos a atender às necessidades de todas as freguesias quando estamos a elaborar este plano de pavimentações. Relativamente à aquisição da Cena Fogo, bom, para além da vontade política, eu diria o seguinte: eu já tenho falado sobre isto, entendo pessoalmente, admito que haja outro entendimento e até melhor do que o meu, que não há condições neste momento para nós adquirirmos até ser resolvida uma questão fundamental, que é o pagamento ao empreiteiro que fez aquelas obras e que nunca viu 1 cêntimo daquilo que lá está. Para além disto, eu recordo que a aquisição deste tipo de imóveis, e naturalmente nós só faríamos uma aquisição se entendêssemos que o negócio era vantajoso para o município,
tem que ter uma ideia concreta. Eu recordo que a Quinta da Morosinheira foi um esforço significativo que o município teve que desenvolver a determinada altura, sem o correspectivo suporte e alicerce em termos de projeto e de capacidade de executar um projeto. E, portanto, nós hoje vemos com muita dificuldade, que já era do executivo anterior e que nós agora continuamos a ter, para conseguir viabilizar este investimento do ponto de vista financeiro. Para além do facto de aquele terreno ser um terreno com muita potencialidade, mas em termos urbanísticos ele tem muito pouca potencialidade e, eventualmente, uma parte do problema, até já conversámos sobre isso, será fazer um destaque da parcela urbana para ver se conseguimos fazer algum investimento para viabilizar o investimento da Casa-Museu. É a altura ideal e estamos a trabalhar nisso para ver o que é que conseguimos fazer destacando a parte urbana e viabilizando essa situação, mas naturalmente só faremos isso com uma proposta concreta em cima da mesa e passando pelo crivo da Assembleia Municipal, porque se bem me recordo, nessa Assembleia Municipal em que foi deliberada a aquisição desse terreno, ficou claro que qualquer destino a dar àquele imóvel teria que ser objeto de um consenso político alargado e, portanto, nessa medida, qualquer decisão sobre aquele terreno terá que ser tomada. Isto para dizer o seguinte, isto é um parênteses para dizer que o comprar por comprar é importante numa perspectiva simbólica, mas quando estamos a falar de dinheiros públicos é importante que as pessoas percebam o fito da aquisição de determinado imóvel. Neste momento, eu diria, a não ser que fosse uma grande oportunidade de negócio e a não ser que estejam resolvidos todos os problemas que já falámos sobre a questão da cena-fogo, eu diria que não, na minha modesta opinião, isso não deve ser uma matéria de prioridade de investimento, mas admito quem entenda ao contrário. Mas para nós, o Executivo, entendemos que não é uma matéria de prioridade de investimento. E, portanto, tudo é respeitável e nós respeitamos naturalmente o entendimento diverso, nós afirmamos o nosso. A questão da variante e a ligação aos 3 portões. Eu não poderia concordar mais, e aos 4 caminhos, via Estrada da Costa. Se bem reparar na questão das GOP, já está previsto para 2020 um investimento para a realização do projeto de execução da rotunda dos 3 portões e da ligação à Estrada da Costa. Ou seja, nós, Executivo, temos vontade em avançar com o projeto de execução dessa ligação. Obviamente que só avançaremos com a empreitada e com a conclusão até 2021, até porque isso está refletido no plano de pavimentações, se bem se recordam também, só avançaremos depois que está garantido, mais do que preto no branco, que a variante vai avançar. Isso não significa, porém, que não aproveitemos 2020 para avançar com o respectivo projeto de execução, que quer queiramos, quer não, pelo menos, mesmo que a variante, oxalá que não, mas mesmo que a variante não avance, a rotunda dos 3 portões, eu admito, e sou o primeiro a concordar, que independentemente da variante ser feita, tem que ser requalificada aquela entrada da vila, porque de facto, até para o trânsito de pesados que ali circula com muita frequência, é um perigo as condições em que os pesados entram dentro da faixa de rodagem naquela via. E, portanto, independentemente da variante, nós temos o projeto de execução em 2020 e em 2021 avançaremos com a rotunda dos 3 portões, e se conseguirmos avançar com a ligação à Estrada da Costa, depois de garantir que a variante é uma realidade, assim faremos e consta também do nosso projeto e do plano de pavimentações que foi aprovado nesta reunião de Câmara em janeiro deste ano. A questão da variante do Cabeça da Rosa, eu diria que uma das vitórias que nós, se é que podemos chamar vitória, podemos apresentar, conjuntamente com o município de Loures, é que conseguimos inscrever esta variante do Cabeça da Rosa, esta ligação, no PNI 2030, no Programa Nacional de Investimentos, que foi aprovado recentemente na Assembleia da República, o que significa que é a nossa firme convicção que o Governo da República honrará o seu compromisso e fará esta intervenção. Não tenho ainda, nem temos nós, calendário definido para esta intervenção, razão pela qual não colocámos nenhum sinal no orçamento e nas GOP para 2020, uma vez que não há maturidade suficiente deste projeto para reunir requisitos para poder entrar no orçamento e nas grandes opções do plano para 2020. Coisa diferente da variante à Vila da Ruda, que já está numa fase de maturação muito mais à frente e que, inclusivamente, no próximo dia 8 de novembro, na Assembleia Municipal Extraordinária, havemos de deliberar a respectiva aprovação do projeto, que já estará em condições de poder ser deliberado. Forte das linhas de Torres. Fortes das linhas de Torres. Nós estamos na rota histórica das linhas de Torres, conjuntamente com mais 5 municípios. Têm sido dados passos significativos, aliás, ainda recentemente, como fez alusão ao Sr. Vereador,
Nós tivemos aqui a comemoração do Dia das Linhas de Torres com a apresentação de uma revista à Invade, que me parece ser muito bem sucedida no resultado final. É um trabalho conjunto que estamos a fazer, mas não significa isso que não tenhamos uma estratégia local própria de dinamização e valorização desse recurso, que também reconheço que deve ser aprofundado e valorizado. Desde logo, há uma previsão no Orçamento Inasgop, que tem vindo nos últimos anos, mas finalmente penso que poderemos concretizar em 2020, até depois do processo de classificação como Monumento Nacional estar concluído, que é avançar com um mirador de interpretação no Forte da Carvalha, que é algo que já está em desenvolvimento pelos nossos serviços técnicos, já está praticamente concluído, e estará apenas a aguardar a fase de execução material de obra para o próximo ano, 2020, julgamos que ser o ano de valorizar com a aquisição desse mirador para colocar no local. Arborização dos espaços públicos no concelho. Nós temos feito um esforço muito significativo para aumentar a arborização no concelho. Destacaria aqui 3 ou 4 exemplos que demonstram claramente isso. A requalificação que fizemos do Jardim Municipal resultou em mais cerca de 30 espécies arbóreas que foram colocadas em relação àquilo que existia. O Parque das Rotas é também um exemplo disso. Obviamente as espécies ainda estão numa fase de maturação ainda muito embrionária e havemos de conseguir levar a bom porto aquelas árvores, mas estamos a falar de várias dezenas de espécies arbóreas que foram colocadas num terreno que era, como sabem, praticamente inexistente em termos de flora. As requalificações que temos feito no Casal do Telheiro também é um bom exemplo de colocação de árvores que fizemos. A própria mais recente intervenção junto ao pavilhão multiusos, no Vale Quente de Baixo, com a ponte Salgueiro Maia, em que aproveitámos também para fazer a introdução de mais espécies arbóreas e, portanto, nós temos tido essa preocupação um pouco por todo o concelho, nas intervenções que temos procurado fazer. Obviamente, umas têm mais resultado do que outras, umas crescem mais rápido do que outras. Até aqui na rua Engenheiro Francisco Borges, quando foi a intervenção do Continente, para além da ciclovia, colocámos toda uma nova correnteza de árvores naquela zona e, portanto, elas já estão a começar a ter algum porte visível. E, portanto, nós temos tido essa preocupação e vamos continuar a tê-la seguramente, com um projeto também que vamos desenvolver, que não está aqui refletido diretamente na SGOP, mas que é o apadrinhamento pelas crianças do nosso primeiro ciclo de árvores, que em princípio será na Quinta da Morosinheira. Curiosamente, falei há pouco da Quinta da Morosinheira e este ano temos até um projeto de arborização daquele espaço. Vamos tentar eliminar o eucaliptal e colocar em substituição árvores de outro porte e espécie para apadrinhamento das crianças que terminem o 4º ano do nosso primeiro ciclo. Em termos de parque desportivo, enfim, nós neste momento estamos a terminar a Carta Desportiva e Associativa do Concelho. A informação que tenho é que até final do ano isso será de facto uma realidade. Há uma vertente importante dessa Carta Desportiva e Associativa que é precisamente o diagnóstico da situação e o verificarmos da necessidade de novos investimentos, em conjunto também com o nosso movimento associativo, um pouco por todo o Concelho. Conforme tive a ocasião de fazer referência nesta reunião, que antecedeu esta reunião de Câmara ali no Palácio do Morgado, sobre o documento estratégico Arruda 2025, parece-me que é possível, de facto, como disse há pouco também, que nós, no que diz respeito ao campo de futebol, obviamente na sede de concelho e no perímetro urbano, é cada vez mais difícil nós encontrarmos disponibilidade de terrenos com capacidade para poder albergar um investimento dessa natureza e grandiosidade. E, por outro lado, acho que devemos olhar uma perspectiva global do concelho para perceber que outros equipamentos é que existem e que podem ser maximizados a respectiva utilização. Lembro-me, assim de caras, do campo de futebol de Santiago dos Velhos, que neste momento tem uma ocupação nula, para não dizer inexistente, e eu acho que podemos olhar para esta perspectiva de valorizar, também pegando nas palavras do Sr. Vereador, da coesão territorial, olhar para outros pontos do concelho e outras freguesias com capacidade também de podermos maximizar essa utilização de outros equipamentos desportivos. No que diz respeito ao pavilhão polidesportivo ou desportivo, efetivamente nós sentimos que há algumas modalidades de pavilhão, sobretudo o basquetebol, que têm tido um incremento significativo nos últimos tempos. Não somos insensíveis ou desatentos a essa nova realidade,
É verdade também que parece-nos evidente que este aumento populacional procurará novos desportos e outro tipo de situações e, portanto, por isso também nós já previmos no projeto que temos de requalificação do Centro Escolar do Casal do Telheiro a possibilidade de construção de um pavilhão polivalente que permita albergar pelo menos os treinos, não diria a competição, mas pelo menos os treinos das equipas que, naturalmente, em concertação com o agrupamento de escolas, que também está sensibilizado e está a par desta orientação, poderão, naturalmente, receber treinos de várias modalidades esportivas, desde logo o basquetebol, o voleibol, o handball, o futsal, etc. Portanto, eu diria que temos boas perspectivas para que essa questão do pavilhão possa ser contornada com este novo equipamento que se perspectiva para o Casal do Telheiro. Quanto à questão do campo de futebol, vamos ter que analisar com mais clarividência o resultado da Carta Desportiva e ver também que outros pontos do território concelhio, nomeadamente Santiago, poderão beneficiar de uma intervenção que permita a maximização daquela utilização. Grosso modo, eu penso que respondi de alguma forma a todas as considerações que o Sr. Vereador fez, naturalmente agradecendo as considerações formuladas e dizendo claramente que a política é isto mesmo e nós estamos sempre disponíveis para ouvir e melhorar as propostas que apresentamos e contribuir para que o município saia valorizado e com ele todos os seus naturais, residentes ou visitantes. A votação deste ponto número 1 da ordem de trabalhos de hoje, que é os documentos previsionais para 2020, quem vota contra, quem se abstém, abstenção, e quem se aprovado com maioria, por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Luís Rodrigues. O ponto seguinte da ordem de trabalhos diz respeito ao pacote fiscal, portanto à proposta de fixação das taxas dos respectivos impostos que constituem receitas próprias do município e da Ruda dos Vinhos para o ano de 2020. Sinteticamente, este pacote fiscal para 2020 tem a mesma previsão de taxas aplicáveis do que o 2019, portanto é igual nas taxas aplicáveis, isto é, o IMI, a proposta é da fixação de uma taxa a cobrar sobre os prédios urbanos de 0,385 e, como sabem, o limite legal máximo deste imposto, a taxa poderia ir até aos 0,450%. Mantemos a dedução em função do número de dependentes do agregado familiar, isto é, para um dependente há uma dedução de 20 euros, para as famílias com 2 dependentes a dedução será de 40 euros e para as famílias com 3 ou mais dependentes a dedução será de 70 euros. No que diz respeito à derrama, a nossa proposta é manter também os valores da proposta de 2019, isto é, 1% sobre o lucro tributável das pequenas e médias empresas com volume de faturação igual ou inferior a 150 mil euros e 1,5%, uma taxa aplicável sobre os lucros tributáveis das empresas com volume de faturação igual ou superior a 150 mil euros. Mantemos também uma proposta que já vinha de anos anteriores, que é a manutenção de um regime de isenção para as empresas que se venham a sediar durante o ano 2020 no território do Concelho da Ruda dos Vinhos e que criem ou mantenham pelo menos 3 postos de trabalho. No que diz respeito ao IRS, portanto, ao imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, mantemos aqui a proposta de fixação de uma taxa de 4%, sendo que a taxa máxima, como sabem, poderia ir até aos 5%. No que diz respeito à taxa municipal dos direitos de passagem, a nossa proposta é manter o que já vinha também de anos anteriores, isto é, a não cobrança, portanto a isenção desta taxa. Grosso modo, este é um pacote fiscal que continua a propor algum desagravamento da situação das famílias e das empresas do Concelho. Eu diria que se nós aplicássemos as taxas máximas dos impostos previstos previstos e tendo em conta aquilo que é o volume da receita prevista para 2020, nós estamos a falar de cerca de mais de meio milhão de euros que deixaria de entrar que entraria nos cofres do município se nós aplicássemos a taxa máxima e que assim deixa de entrar nos cofres do município
e que reverte então para a economia, seja para a economia familiar, seja para a economia das empresas do concelho. Basicamente é isso. Bruno, é preciso acrescentar alguma coisa? Muito bem. Só para dizer duas ou três. Relativamente ao pacote fiscal e a incoerência, é assim. Eu percebo que não se podem fazer omeletes sem ovos e, naturalmente, quando temos projetos que queremos concretizar, também temos que ter fontes de os financiar e buscar receita através dos impostos. O exercício, normalmente, que é feito pelo Sr. Presidente, é dizer que se aplicasse a taxa máxima, teríamos aqui mais 500 mil euros ou mais. Não interessa agora muito concreto. Se fizéssemos um exercício ao contrário, que era aplicar a taxa mínima, em todos os casos, teríamos aqui muito menos, mas também haveria um maior benefício para as famílias, digamos assim, para as empresas do concelho. Sabendo que isso também não é razoável, e porque a incoerência, como eu disse há pouco, eu não consigo apostar ou defender a realização de determinados projetos, reduzindo sistematicamente a carga fiscal, mas haveria aqui alguns aspectos que poderíamos considerar. E o que eu vejo é que, digamos, o município manteve aquilo que era o IMI e o IRS, manteve, digamos, a redução que tinha vindo do ano anterior. Ora, o que é que eu entendo sobre esta questão? O caso do IMI é a receita talvez que mais cresceu no nosso concelho. E esse acréscimo de receita, não sei até que ponto não poderia haver aqui alguma baixa no que diz respeito à taxa aplicada. Mas até dou de barato, digamos assim, porque eu entendo que todo o dinheiro que é aplicado, dinheiro do IMI, que é aplicado, digamos, nas urbanizações, nas redes viárias, que é para criar melhores condições para os abudenses, nós temos que ir buscá-los ao lado e, portanto, a conta partida terá que ser aquilo que vamos cobrar na receita do IMI. Já é mais difícil defender isto se efetivamente não houver um contributo por parte do Executivo a fazer obras que tenham precisamente essa em mente, melhorar essas condições e, no fundo, manter a taxa elevada. Aí entendo e respeito e não me custa aceitar. Já tenho algumas dificuldades no que diz respeito, portanto, ao IRS e no que diz respeito às empresas. Porque eu, sinceramente, Sr. Presidente, o meu sentimento sobre esta matéria, nós continuamos a ter muita dificuldade em atrair empresas para o nosso concelho. Poder-se-á dizer, mas já temos mais do que tivemos, tem crescido, não cresce aquilo que nós queremos, mas, de facto, não passamos daquelas quase que empresas familiares. Há pequenas empresas, e por isso dizemos, nem somos muito ambiciosos, quando dizemos, olha, nós baixamos para aquelas que criem 3 postos de trabalho. Sim, senhora. Se calhar, e eu percebo também por um lado, que não havendo o grau, a taxa de desemprego do nosso concelho sendo baixa, podemos não ter grandes necessidades de criar emprego com empresas castigadas. Mas as empresas, todos nós sabemos, que têm um efeito multiplicador da dinâmica que criam no concelho e pelo facto de movimentar atrás da empresa, movimenta-se toda uma outra panóplia por exemplo, de comércio local e outras atividades, que todas elas têm um efeito depois multiplicador. Não sei se fazia-me sentido, na minha opinião, que no caso das empresas tivéssemos ido um bocadinho mais além, assim como podíamos também ir mais além no que diz respeito ao IRS, porque se nós queremos criar condições para as pessoas, sobretudo aquelas que são mais carenciadas, temos aqui, portanto, temos uma taxa que poderia ter no máximo de 5, salvo que é essa a taxa de mínimo,
e nós aplicamos a taxa desculpa lá, mas eu este montante aqui previsto, e a taxa do IRS. 4%. 4%, não é? Portanto, mantivemos os 4% que tínhamos em 2019. Em rigor, esta taxa poderia ser 0 ou 5% no máximo. Portanto, o município tem aqui, digamos, uma margem entre 0 e 5, tem aqui é discricionária, naturalmente, mas tem aqui essa margem para poder reduzir mais ou menos. Eu pergunto, com as preocupações sociais que se têm, era de bom tom ou não criar um escalão em que o IRS, pelo menos para aquelas, já sabemos que o Estado já prevê essa redução do IRS para as pessoas ou as taxas são diminutas para as pessoas que tenham mais dificuldades. Mas poderia ou não o Conselho, o Executivo neste caso, optar aqui por baixar um pouco mais desta taxa? É uma questão que eu deixo, não sei se o Sr. Presidente pode até conseguir justificar que não há razões ou não há condições, digamos assim, para que o Executivo pudesse baixar mais este valor dos 5 para os 4, por exemplo, vir aos 3, ou 3,5 ou coisa que eu acho. Pergunto se havia ou não campo ou margem para se poder ousar nessa matéria. É a minha questão aqui no que diz respeito ao IRS. Ok, eu antes de dar a palavra ao Bruno, que já pediu para estar em pulgas para algum esclarecimento que precisa de ser dado, deixa-me só dizer aqui 2 ou 3 coisas muito rápidas. Relativamente às empresas, eu diria o seguinte: efetivamente todos nós gostaríamos de ter aqui a Microsoft a funcionar, o Google e outras empresas de base tecnológica que permitissem boas remunerações a altos quadros e capacidade de gerar novas fontes de dinâmica local. Nós temos que trabalhar na qualificação dos recursos endógenos e valorização do nosso património e investir na qualificação. Eu tenho sido muito exigente nessa narrativa e sempre que falo, digo, os territórios já têm futuro se tiverem pessoas e terão tanto mais futuro quanto mais qualificadas forem as pessoas. Não há dúvida nenhuma, acho que todos concordamos com esta verdade lapaliciana. E por isso nós estamos a insistir muito na questão da valorização dos recursos, seja apostando na educação e formação, que era uma aposta que já vinha desde trás, e bem, nós temos que continuar e aprofundar. Daí aquilo que estamos a fazer a nível de investigação na tecnologia, investimento em tecnologia, laboratório, uma série de coisas. Daí o Arruda Lab ser um projeto estratégico, porque nos permite continuar esse trabalho depois, jusante do sistema de ensino regular. Daí o protocolo que temos com o Instituto Politécnico de Santarém, naquilo que diz respeito a dinamizar o Arruda Lab, criar aqui formação a nível superior, que não foi possível neste momento concretizar, mas que será possível no futuro, estou a crer, facilmente. E, portanto, eu diria que investir na qualificação, ter mão de obra qualificada, ter uma estratégia de desenvolvimento local, isso é importante. Nós, neste momento, felizmente, graças naturalmente às empresas, nós temos uma situação técnica de pleno emprego quando comparada a taxa de desemprego com a população ativa residente no concelho. Ou seja, temos uma taxa de desemprego que é inferior a 3%. Obviamente, basta existir um desempregado para nós termos um problema que temos que tentar ajudar a resolver. Não poderia estar mais de acordo com essa abordagem e com esse pensamento. Neste momento, o que é que eu sinto? Nós diminuirmos a derrama é um imposto que é aplicável sobre o lucro tributável das empresas. Portanto, as empresas com dificuldade, que já têm pouco lucro tributável, também serão pouco tributadas nesta sede, ou praticamente nada. E, portanto, essas empresas que vivem com dificuldades e precisam ser ajudadas, eu penso que não é esta a sede para poder fazer esse trabalho. É sim naquilo que nós temos na Investa Arruda de apoio a candidaturas a fundos comunitários, no apoio à valorização produtiva, naquilo que é a parceria que temos com a ACIS nesse aconselhamento aos empresários. Isso é importante, mais importante até do que a derrama que se aplica, embora me pareça também que temos que olhar para isso. Depois, a nível de captação de investimento, nós temos tido uma estratégia através do PIEMA, o programa os projetos de interesse estratégico para o município da Arruda dos Vinhos, em que temos diria que
talvez, a nível nacional, dos pacotes de investimento mais atraentes em termos de isenções e reduções de impostos, sobretudo do IMI, da derrama e também das licenças urbanísticas. Neste momento, qualquer empresa que invista no concelho e que tenha preocupações ambientais e de utilização dos recursos hídricos também, claramente tem hoje uma taxa municipal pelas obras de recuperação e de construção que é praticamente inexistente e é um incentivo muito grande e que as empresas estão a aproveitar. E, portanto, eu diria que a nível das empresas há caminho que temos feito e não olhamos só para a vertente dos impostos, que é talvez uma questão que não digo que não seja relevante, mas diria que não é a mais decisiva para os empresários, da experiência que tenho tido de contacto com os empresários ao longo destes anos. No que diz respeito ao IRS, essa pergunta obviamente que tínhamos vontade de ir mais além, claro que sim. Aliás, nós já estávamos na oposição neste Conselho quando dizíamos sucessivamente que era preciso baixar o IRS numa altura em que era mais aflitiva a situação das famílias no nosso Conselho e no país. E sistematicamente na altura isso não havia essa disponibilidade e não era possível baixar o IRS. Eu recordo que em 2013 a taxa do IRS era a mais alta, 5%. E nós temos conseguido reduzir paulatinamente, de modo a também não comprometer as finanças municipais, mas temos conseguido reduzir esta percentagem. Obviamente, se me perguntar destes impostos quais é, à partida, se eu tivesse alguma margem, ou se conseguíssemos ter alguma margem que não comprometesse o investimento que está previsto na SGOP, qual é que era a primeira que nós queríamos reduzir? Eu diria que era o IRS. Porque aí é sobre o rendimento das famílias que nós iríamos atuar. Rendimento disponível. Porquê é que não conseguimos chegar mais além? Eu diria que não conseguimos neste momento chegar mais além porque nós temos que ter noção que o plano de investimentos que temos é um plano de investimentos exigente. Obviamente que temos aqui alguma receita que nos permite estar relativamente confortáveis na execução da despesa, mas eu recordo que nós estamos a suportar muito a margem de investimentos a mais que nós temos, com receitas que vamos ter que pagar mais cedo ou mais tarde, nomeadamente o empréstimo médio e longo prazo com a banca. E, portanto, se nós começarmos já a introduzir alguma quebra de receita, eu temo que a nossa tesouraria possa não se comportar tão bem como nós gostaríamos que se comportasse e, sobretudo, nesta fase em que vamos ter obra no terreno, tudo aquilo que não queremos é que as obras parem, precisamente porque a nossa tesouraria não tem resposta para honrar os pagamentos que são vencidos dentro dos prazos normais das faturas. E, portanto, nós temos um prazo médio de pagamentos que está nos 30 dias e não queremos sair muito daí, sob pena de comprometer também a imagem do município e aquilo que temos conseguido alcançar nos últimos anos em termos de consolidação e esforço orçamental. Portanto, dito de outra forma, eu diria que quando o ciclo permitir, em face dos avanços dos projetos e da capacidade de nós termos de gerar novas receitas com fundos comunitários, como falei há pouco, de algumas iniciativas que esperamos ver concretizadas em 2020, e a nossa tesouraria estiver mais folgada e que não comprometa, diria eu, as obras em curso, eu acho que é possível nós olharmos novamente para o pacote fiscal numa perspectiva de tentar dar mais alguma redução e mais um sinal às famílias. E sou o primeiro a dizer que estaremos sensíveis a essa matéria. Até essa data, eu diria que é arriscado, sob pena de comprometer a execução das grandes opções do plano e do orçamento e do investimento que aqui está previsto. Bruno. Temos vindo a melhorar essa receita nos últimos 2 anos, mas também com facilidade as coisas dão uma volta e todo esse ganho pode-se inverter. Claro que isto tem tudo a ver com os ciclos económicos e quanto à derrama eu também não tenho muito a acrescentar e a opção que parece uma opção equilibrada e também não está muito longe daquilo que tem sido feito desde sempre, que era a taxa reduzida até 150 mil euros, tem andado sempre dentro dessa linha, deste tipo não posso, há a questão da isenção para 3 anos, que não tem tido tanta expressão segundo as informações que tivemos na altura, e há 2 anos conseguimos obter alguma informação e na altura não havia muitas entidades a beneficiar. Mas também podemos tentar atualizar e perceber este ano como é que as coisas estão.
De facto, também tem havido alguma rigidez quando pedimos alguma informação nessa matéria. Quanto à questão do IRS, aí eu gostava de tentar desmistificar um bocadinho, porque foi verdade sobre ele que teria a preocupação com as famílias mais carenciadas. As famílias mais carenciadas, por norma, não pagam IRS, nem sequer são tributadas em série de IRS. Portanto, qualquer desconto que o município fizesse não tem base de incidência, portanto, nem sequer, se fosse 0% ou seja 5%, e é indiferente, nem sequer são tributadas. E eu vou dar um exemplo: se eu tiver 1.000 euros a receber, eu beneficio, neste caso, de 1% desse valor. Portanto, recebo um pouco, é 1% que eu recebo a mais. Se tiver que pagar 1.000 euros, também é 1% que posso ficar beneficiado. Isto para a taxa de 4%, de 5 para 4. Isto para o município, cada porcento que beneficie em cada um dos contribuintes equivale, isto em números do ano anterior, que é o que nós temos, é a base do ano anterior, de 440.000 euros de receita a menos para o município. Se fôssemos aos 5% de benefício, estamos a falar da quantia 700 mil euros. Volta disso. Eu gostava de não falar 0%. Não, isto vamos olhar. Se baixarmos de 4 para 3, quanto é que isso representa? 140. São 280.000 euros a menos. Não, 140 por cada porcento. 140 por cada porcento. Mas como são 2%, são 200. Era menos Exatamente. 140 mil euros. Menos 140 do que os que já estão. Isto com valores do ano passado. Isto não pode ajustar mais qualquer coisa. Sim, Pode se fosse ao melhorar máximo. qualquer coisa. Melhorar, não piorar neste caso, poderia. Agora, isto para também desmistificar uma parte das famílias carenciadas, eu acho que aí não se põe, é a minha opinião que não se põe, porque normalmente nem sequer são tributadas em IRS. Ou não têm rendimentos que atinjam os mínimos. Essa era uma questão, se houver mais rendimento disponível nas outras famílias que não são Sim. carenciadas, entra na economia gera outras coisas. O que eu queria dizer é que 1%, se calhar, na vida de cada um de nós, e estou a falar de uma classe média, eventualmente, não é assim tão expressivo em cada um. Dinheiro é dinheiro. E quaisquer 20 euros a 30 euros são dinheiro, mas isso para o município tem um impacto muito, muito grande. E eu recordo que no iniciativo do Carlos Lourenço, uma das razões para não reduzir foi exatamente isso, porque qualquer redução era muito violenta, ainda por cima na altura em que foi. Portanto, eu queria só deixar essa nota de. Eu penso que este esforço, que é um esforço que é acumulativo. Todos os anos estamos a ser privados de uma determinada, para ir reduzindo ou para manter esta redução de 1%, por pouco que possa parecer, para os povos do município, cumulativamente é o 7º ano que vamos, perder alguma receita, que poderia ser injetada de outra forma, em termos de poder ser aproveitado para investimento, para. Mas pronto, é um tal ponto de equilíbrio que às vezes temos que conseguir encontrar e lá está, neste momento estamos a conseguir ter uma situação financeira mais sustentável. Qualquer 1% condiciona-nos em 140 mil euros. Começaste em 2014. Isto em valores do ano passado. Portanto, haver sempre aqui este meio termo. Digamos, o Conselho neste momento não tinha condições ou exigia-se. Poderíamos fazê-lo, na mesma medida teríamos de dizer, há menos de 140 mil euros, por qualquer motivo não seria intervencionado. Temos que tomar uma partida, exato. Pronto, o peso que isto possa ter para cada um dos contribuintes não é assim tão relevante. Se olharmos para o conceito todo, sim, tem algum peso, porque é nesta medida dos 140 mil, em cada porcento. Mas para cada um de nós não tem se calhar tanta expressão, mais que outros, que ganham mais, uma base de incidência maior, quanto o peso que vai ter depois nas contas dos povos do município. Daí a razoabilidade para ir gradualmente, reduzindo, acho que é gostoso. Vou fazer aqui a minha pergunta, que é talvez ignorância minha, mas é assim, nós temos um escalão do IRS que varia em função, digamos, dos rendimentos de cada um. Quando se aplica esta redução aqui, se for no município, essa redução é igual para quem
É igual a todos para os quem, habitantes. para quem ganha 10 ou para quem ganha 1000. É 1% para todos. Portanto, aqui não há escalonamento em termos de taxas. Residência O fiscal. importe é mais, digamos, é mais cego. É isto? É. É proporcional. Daí, por exemplo, no IMI, a redução do IMI já incide sobre o número de... Sobre o valor patrimonial Sim, tributário. isso é o valor que não está afim, quer dizer, quem tem uma casa maior paga mais, mas aqui a explicação é esta. E isto é importante. É verdade. Ganho 5.000, ganho 1.000, ganho 10.000, só é a redução, é 1% é igual para todos. Exatamente. Se bem que não havendo base de incidência, não havendo tanto matéria coletável, esse 1% é igual. Sim, claro. Claro. Não tens discussão. Se é já está isento, Exatamente. não beneficia nada com o Por isso é que eu digo, na parte mais carenciada da população, eu penso que isto é completamente inócuo. Se fosse os 5% de redução, ou 1%, ou 0%. Bom, o ponto seguinte da ordem de trabalhos, o terceiro, portanto, diz respeito à contratação de empréstimo de curto prazo para o ano de 2020. Este é o montante, até o montante de 300 mil euros, perdão. Este é o empréstimo habitual de apoio à tesouraria, isto é de curto prazo, como o próprio nome indica, é para ser executado em 2020 e pago em 2020, ou seja, é só se a nossa tesouraria tiver um problema de ruptura conjuntural, podemos ir a este empréstimo para poder assumir esses pagamentos e depois, naturalmente, devemos vir quando ela estiver mais folgada, pagar o empréstimo. Este ano não foi preciso ainda. Este ano ainda não foi preciso, mas ainda faltam 2 meses, tem calma. Muito bem, aprovamos por unanimidade este ponto de ordem de trabalho, certo? O ponto seguinte é a proposta de mapa de pessoal para 2020. O mapa que está aqui proposto, digamos assim, de uma forma muito telegráfica, ele, e conforme consta também da proposta que está, no fundo, a anteceder o próprio mapa, ela, no fundo, sintetiza bem aquilo que foi a realidade dos recursos humanos em 2019, aqueles que entraram e os procedimentos que ainda estão pendentes, e propõe também aquilo que será, digamos assim, para 2020, as perspectivas de contratação de mais recursos humanos. Depois tem, naturalmente, o mapa onde está a previsão dos funcionários que existem no município e daqueles lugares que estão a criar ou por preencher ou em aberto ainda e que estão devidamente identificados também nas alíneas que são sequenciais ao próprio mapa existente. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Alguma dúvida que tenham, se calhar é mais fácil, isso é tão extenso. Alguma dúvida que tenham, se calhar é mais fácil depois a Ruth, se for possível. Refere-se aqui que até apresentar entraram 3 trabalhadores da carreira, mais 12 trabalhadores de carreira, uns na categoria de assistente operacional e outros na categoria técnico superior. Estes são os 15 que já entraram. E prevê-se agora para 2020, pergunto, mais 11. São os 11 que vêm a seguir, ou seja... Desculpa, Luís, não apanhei. Estás a pergunta falar que eu faço aos é 12? se, e aqui apontar, no ponto 2 diz, entrar a decorrer procedimento concursal para provimento de depois aparece o posto de trabalho de categoria de segurança, Certo. então são 11 trabalhadores. Portanto, é isto que se prevê, entrar mais 11 trabalhadores para 2020. 11 ou 10, não sei se era 10. Acho que era 10. São 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isto? São 11. São 11. Ah, sim, 11 é o tabuleiro. Então, São, É o tabuleiro técnico superior. temos 11 procedimentos. Sim. Por exemplo, o técnico superior, turismo e museu, neste momento, aliás, o júri já reuniu hoje, e dos 43 candidatos, hoje foi avaliado os excluídos e os admitidos a concurso. O técnico superior de gestão de recursos humanos, neste momento o júri está para apreciação, delegação no âmbito dos admitidos e excluídos também. Tivemos 71 candidatos, 36 foram propostos para exclusão. Pronto, estão todos a decorrer. No mapa pessoal, isto, para quem está na oposição, é sempre muito difícil conseguir, digamos, verificar se o mapa digamos, se aqueles trabalhadores que se pretendem contratar
corresponde às necessidades do município, ou se efetivamente há setores que deviam-se apostar mais e que não se apostam, porque há carências nítidas em determinados serviços e noutros não há carência, ou há menos carências, digamos. Nós o que verificamos aqui, por exemplo, 4 postos de trabalho para a categoria de assistente operacional, higiene e limpeza urbana. Certo. Se calhar até podíamos precisar prestar, não sei, 6 ou 7. Sim, mas até posso dar a nota que para este concurso de 4 apenas temos 2 candidatos. Por isso é que eu Esse é outro, agora se me permite, esse é outro problema que nós temos neste momento, é que com o setor da construção civil como está, há, sobretudo nas funções operacionais, e há bocado estávamos a falar das transferências para as juntas e da falta de recursos humanos. Nós neste momento tivemos concursos de canalizadores que ficaram de zero, pedreiros que ficaram de zero, e neste da limpeza temos 4, 2 vão ficar de zero. Isto é para percebermos que neste momento, felizmente, as pessoas têm colocação no mercado de trabalho, ganham muito mais no setor privado, e não vêm para as funções públicas. Portanto, este problema que nós temos no setor operacional existe realmente. Por norma, nós fazemos a abertura do procedimento quando há necessidade de reforço ou de comatar alguma saída. Era precisamente aquilo que eu queria chegar. Ou seja, aquilo que vulgarmente as pessoas da rua dizem, que há muitos trabalhadores a entrar para as secretárias e para os postos de trabalho com ar-condicionado. Vamos lá ver. Isto Não é o nosso caso, porque aqui não funciona. Eu me faço entender. Sim. Isso depois... E toda a gente diz, mas não há na limpeza ou aqui, ou naqueles setores que depois que não conseguimos contratar porque os salários são tão baixos. É verdade? É verdade? Em parte isso é verdade. Isto é, estes mapas pessoal têm sempre esta dificuldade para quem está a interpretá-los, que é, no fundo, haverá sempre setores em que eram necessárias mais pessoas, mas que não há oferta. Certo. E eu não sei se aí não deveria de haver, eu também pergunto, os salários são baixos, mas o município pode, digamos, quando está a contratar, pode tentar para tornar mais aliciante a contratação de determinado tipo de pessoas que são uma carência evidente, se calhar ter um salário mais alto. Não. Ou não? Não. Tem tabela remuneratória. Tem que ser sempre aquela base. Até porque seria injusto para quem cá está há mais tempo. E deixe-me só adicionar uma coisa. Não, quer dizer, então se eu contratar uma pessoa com mais anos, tem mais experiência, essa tem uma tabela remuneratória superior, não é? Isso é diferente. Só quando vem mobilidade. Isso é quando vem Do lugar mobilidade. de origem, mobilidade não Isso é perde. diferente. Pode ter 100 anos. Isso é se tiver uma... Isso é, Agora, já tem que ter uma relação jurídica de emprego público. de emprego Sim, público. Isso aí sim. aí a mobilidade mantém. Aliás, Quem começa num concurso ao início que não tem vínculo e que entra na base. Na base. É, Não tem- certo. Só alterar isso. E há um fator. Mas há casos concretos, nós temos pedreiros que ficou de zero. Sim. Quer dizer, não é que nós não tínhamos identificado a necessidade e não quero reforçar, não conseguimos dizer. Até, por exemplo, ao concurso do turismo, que é um técnico superior, há 43 candidatos para uma vaga. Gestão de recursos humanos, há 36 candidatos para uma vaga. E este caso da higiene, há 4 postos, temos 2 candidatos. Eu percebo que estamos a falar de salários completamente diferentes. A diferença hoje em dia não é assim também tão grande quanto isso, atenção. Assistente técnico. Ainda é, mas... também tem aumentado. Pois, Estamos a atenção. assistir A diferença entre assistente operacional e assistente técnico hoje em dia é muito pouca. Volume no ano já está quase, eu não sei se são para aí 50. Ao nível do assistente São técnico. 50 euros de diferença. 50 euros de diferença de um 12º ano. Do assistente técnico. Do assistente técnico. Isto para simplificar. E para um técnico superior são 400 euros. Porque a base tem vindo a aumentar através da remuneração mínima. Que é urgente, mas cedo, O mercado absorve. Neste momento nós vimos uma notícia que saiu há dois meses talvez, que no setor da construção civil em Portugal estão em falta 70 mil técnicos. E não são só técnicos a nível superior, são técnicos pedreiros e técnicos, canalizadores e tudo. 70 mil funcionários, 70 mil a menos do que o mercado precisaria. Quer dizer, que esse setor da construção civil, mesmo a pagar mal, paga muito mais do que uma pessoa. Pronto. E as pessoas depois preferem, se calhar, ter essa insegurança. É insegurança porque tem picos do que ter aqui a segurança mais baixa. Mas... E temos tido casos, alguns casos, as pessoas pedem licença sem vencimento, vão ao privado e muitos deles não voltam já. Pois. E depois nós, para preenchermos esse lugar, é um quebra-cabeças, porque mobilidade ninguém quer vir. Praticamente ninguém quer vir, não temos tido capacidade de receber pessoas em mobilidade. E novos concursos, fica deserto. Mesmo assim, na área de assistente operacional, onde temos mais candidatos, é para a educação. Em que há um posto de trabalho para 27 candidatos.
Agora, a parte operacional na área do estaleiro é mais complicado. E onde provavelmente se precisa de mais pessoas. Certo. Aí está. Ok. Só que a dificuldade é em termos de candidatos, quer dizer, aí. Mas nós ainda não Nós conseguimos. também percebo que é difícil lá chegar. Sim. Como é que se cria motivação? Aí a única forma é subcontratar. Alguma empresa que tenha trabalho temporário ou alguma coisa desse género. Daí, às vezes, as despesas correntes também depois a aquisição de bens e serviços também aumenta. Não havendo forma de suprir isso de uma forma direta. Isto é o problema geral. Transversal. É devidamente. Ok. Obrigado. Muito bem, então aprovamos este ponto, quarto da ordem de trabalho, certo? E, portanto, por hoje chegamos ao fim da ordem de trabalhos. Agradecemos a presença de todas e de todos e até 2 a 8 dias para a reunião ordinária e depois temos a Assembleia Municipal Extraordinária. É à noite também, na Associação de Caçadores. Depois da Ruda, sim. Depois temos dia 8, a Assembleia Municipal Extraordinária às 21 horas no auditório e, não sei se posso anunciar, Sr. Presidente, dia 22 de novembro, a reunião ordinária que também está mais ou menos atrasada por causa da realização do Congresso da Associação Nacional de Municípios, que é na última fim de semana de novembro.